parte da química aí que requer uma sequência de raciocínio, mas a gente vai junto aqui desenvolver esse raciocínio, tá bom? Então, vamos lá, pega o caderno, deixa aí para fazer a anotação, tá? Porque a gente vai resolver a atividade junto. Então, vocês precisam ter aí alguma coisa para anotar. Ó, só para vocês terem uma ideia, nós vamos trabalhar todas essas habilidades na aula de hoje. Então, são 4 habilidades, algumas nós já vimos, né? E outras são novidade, que nem, por exemplo, calcular a massa molecular, a gente já fez. Prever massa de reagentes e produtos usando essas massas moleculares, realizar cálculos e prever as quantidades envolvidas nas transformações. Aí, pessoal, para a gente começar, a gente precisa retomar um pouquinho o que a gente já viu, tá? Só que para isso, a gente vai aqui fazer algumas anotações. Primeiro, alguém se lembra, só de falar assim, ó, o que é cálculo de massa molecular? Alguém lembra do que significa? Acho que não, né? Porque só de falar assim fica difícil. Mas vocês estão lembrados que as substâncias na natureza, né? Ela, na verdade, ela é uma interação entre os átomos. Então, tudo que a gente tem, todas as substâncias que a gente utiliza, todos os materiais que a gente tem ao nosso redor são constituídos por átomos, certo? E esses átomos se ligam e formam as substâncias. Cada átomo tem a sua massa, portanto, as substâncias também vão ter as suas massas. Então, por exemplo, se eu olhar lá na tabela periódica, eu vou verificar que a massa do elemento químico hidrogênio é uma unidade, certo? Isso aqui, gente, a gente sabe só de olhar lá na tabela, não é nada, como eu posso dizer, que a gente tem que decorar, tá? Agora, o oxigênio, se eu verificar lá na tabela, também o valor dele é 16 unidades. Mas tudo isso eu estou considerando um único átomo, certo? Mas existe uma substância muito importante que é constituída de hidrogênio e oxigênio. Alguém lembra qual é essa substância? Escreve aí no bate-papo. O que tem hidrogênio e oxigênio? Que substância que é? Que tem hidrogênio e oxigênio, que é muito importante. Isso mesmo, H2O, isso aí. Então, galera, como que eu faço para calcular a massa, então, da água, H2O? Como que a gente calcula isso? Como que a gente faz? Como que a gente calcula a massa da água? Ó, eu não tenho aqui o valor do H e do O, então eu vou calcular aqui da substância. Quantos átomos do O eu tenho? Quantos átomos de oxigênio eu tenho aqui? Lembra? É só verificar o que está no pezinho dele. Não aparece número nenhum, então é 1. Qual que é o valor da massa do oxigênio? Ó, tá lá na tabela que eu escrevi aqui. 1. Não, do oxigênio é 16. 1 é do H, certo? Então, como o Ricardo falou, 1 é do H, né? A massa dele. Mas quantos Hs a gente tem aqui, ó? Ó o índice no pezinho dele. Qual que é o valor que tem 2. aqui? 2. Então, a gente faz essas multiplicações aqui, ó. 1 vezes 16, 16, certo? 1 vezes o 2, 2. E no final, gente, o que a gente faz? A gente soma esses valores, né? Então, 16 mais 2,
18 unidades. Então, é isso, tá, pessoal? Cálculo de massa molecular é quando a gente vai calcular a massa da substância, quando os átomos estão ali juntos, vamos dizer assim, formando moléculas, né? Formando substâncias. Então, todos os valores dos átomos sozinhos estão lá na tabela periódica. Valor tabelado que ninguém precisa saber decor, tá? Mas, a partir do momento que eu formo uma substância com esses átomos, eu preciso calcular a massa delas, tá bom? E como que eu faço? Usando esse raciocínio que eu acabei de lembrar vocês aqui da água, tá? Lembrando que a gente fez bastante isso, né? Algumas aulas atrás. E também, pessoal, a gente viu que uma única substância, quando ela está ali em algum lugar, ela apresenta inúmeras partículas, vamos dizer assim, ó, que nem a água. Só eu olhando aqui, H2O, eu estou representando uma única partículazinha, como se eu pegasse só uma molécula e verificasse ali, tá? Só que quando eu tenho água, né, aqui dentro da minha garrafinha, eu tenho muitas partículas de água. E para representar a quantidade de partículas de água, a gente usa um número grandão do lado da substância. Vou lembrar vocês, ó. Então, por exemplo, eu coloco 2H2O, tá? Então, esse 2 grandão aqui, ó, representa quantas partículas eu tenho? Eu tenho 2 partículas de água, tá? Se eu tiver um 3, eu vou ter 3. Então, sempre esse número grandão na frente da substância representa um número de partículas, tá? E isso a gente viu também que a gente utiliza na hora de balancear as equações, que foi o que eu expliquei nas 2 aulas anteriores, tá bom? Eu quero que vocês me falem, pessoal, manda aí no bate-papo, sem ficar com vergonha de falar no chat mesmo, qual é o sentido? O que representa balancear uma equação? Qual é o nosso objetivo quando a gente faz o balanceamento de equação? Alguém se lembra? E aí? O que é balancear? Quem lembra? Equilibrar os elementos químicos para Isso, ficar balanceado? exatamente, equilibrar, deixar igual, né? Como o Mesaque também escreveu aqui, né? Como os meninos disseram. Então, numa transformação química, eu sempre vou ter a substância inicial e a substância final. Substância inicial é o que eu tenho antes da transformação, que são os nossos reagentes. E a substância final é o que eu tenho depois. Então, eu preciso tornar igual as quantidades dos átomos dos dois lados. E aí, pessoal, a gente faz o balanceamento de equação. E para fazer o balanceamento de equação, eu uso esse número grandão aqui, que é o meu número de partículas, que também pode ser chamado de coeficiente estequiométrico. Tem esse nome difícil? Tem, mas ele vai representar quantas partículas a gente tem ali, tá? Aí, galera, a gente fez semana passada com o simulador, né? Mostrando a balancinha lá. Mas também eu deixei algumas reações para vocês fazerem sozinhos depois. Não sei se vocês fizeram ou não, mas de qualquer forma eu coloquei uma aqui para a gente lembrar como é que faz, tá? Então é o seguinte, ó. Então a gente vai analisar. Aqui, galera, são os nossos reagentes, certo? Tudo que eu tenho antes da seta é reagente. Tudo que eu tenho depois é produto. Então, a gente vai analisar, galera, quantos que a gente tem aqui, ó, do lado dos reagentes e do lado dos produtos, tá bom? Então, vamos escrever junto. Aqui do lado dos reagentes, ó, eu tenho um H com letra maiúscula, certo? E a outra letra maiúscula que eu tenho é um C. E do lado aqui, gente, pode até parecer um I, mas não é, tá? É o L minúsculo. Então, é outro elemento químico.
Cl, tá bom? Quantos Hs eu tenho aqui e quantos Cls eu tenho aqui? Olhando nos reagentes. Quantos que eu tenho? Escreve aí no bate-papo. Quantos Hs eu tenho e quantos Cls eu tenho? Ou fala aqui para mim. Tem 2 Hs e 2 Cl. Ó, mas onde que tem 2 Hs e 2 Cl? No reagente ou no produto? No produto. No produto. No produto tem 2 de cada. Muito bem. E nos reagentes, tem quanto de cada? Apareceu algum número aqui embaixo? 1 de cada, Sora. 1 de cada, muito bem. Poxa, tá balanceado isso aqui? Não. Não, não está balanceado. Como que eu sei? As quantidades estão diferentes. Então, nosso objetivo é deixar igual, certo? Então, o que nós vamos fazer? Pensa comigo. Aqui do lado dos reagentes eu tenho 1, do lado dos produtos eu tenho 2. Então, a gente vai aumentar aqui no lado dos reagentes. Então, vamos pensar. Aqui eu tenho uma substância que a partícula tem 1 de H e 1 de Cl. Para eu deixar esses átomos com 2, quantas partículas eu vou precisar dessa substância? Cada uma tem 1 de cada. Quantas partículas eu preciso para ter 2 de cada? 1. Ó, uma tem 1 de cada. Sim. Aí se for mais uma, fica 2. Muito bem, Mesaque, é isso mesmo. Então, a gente precisa de 2 no total, isso aí, né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou usar aquilo que eu acabei de falar para vocês. Eu vou aumentar o número de partículas. Vou colocar esse número grandão aqui na frente, que a gente chama de coeficiente estequiométrico, tá? E aí, se vocês pararem para pensar, é como se esse 2 multiplicasse tudo que eu tenho aqui antes. Então, o 1 que eu tinha antes, eu multipliquei por 2, vou ficar com 2. O 1 que eu tinha antes, multipliquei por 2, vai ficar com 2. Aí, agora sim, ó, 2 e 2 do H, 2 e 2 do Cl. Agora, essa reação está balanceada. Tudo bem, pessoal? Lembrar como é que faz? Vocês tinham feito isso aqui já ou não? Aí, gente, nós temos aqui agora um exercício, tá? Esse exercício, na verdade, ele é uma introdução de como eu falei para vocês de estequiometria, tá? Então, nesse tipo de exercício, a gente tem que analisar toda uma situação. Por quê? Esse tipo de coisa, galera, acontece sempre assim, né? Quando a gente está falando de processos, né? Então, quando a gente falou lá da produção do ferro, do cobre, existe um estudo das reações químicas e existe um estudo das proporções, vamos dizer assim, né? E a gente até já estudou um pouquinho sobre isso quando a gente falou lá do Lavoisier, a gente já fez alguns exercícios parecidos, vocês vão ver que não tem nada assim de muito diferente, mas acontece que agora a gente vai associar balanceamento e número de partículas, tá? Então, galera, ó, aqui tem uma reação química e o nosso objetivo é preencher essa tabela aqui com essas informações, tá? Então, nós vamos fazer junto cada passo desse exercício. Então, tem aqui, ó. Então, primeira coisa que a gente sempre faz um problema, né? Sempre tem que ler e ver o que está pedindo. Ó, na reação entre o nitrogênio, que é o N, né? E o hidrogênio, que é o H, na presença de um catalisador apropriado, conforme mostra a reação não balanceada. Então, aqui tem uma reação. Complete a tabela. Então, aqui, nós temos a tabela, certo? Então, aqui eu tenho a equação química,
ele quer saber o número das partículas, a massa dessas partículas em unidades em gramas, e aqui, ó, ele tem uma situação onde ele colocou um valor e a gente vai ter que complementar, certo? E aqui, pessoal, tem as massas atômicas que estão lá na tabela periódica, né? Só colocou aqui. Então, o que nós vamos começar a fazer? A gente vai olhar para essa reação aqui, ó, e vamos pensar. Número de partículas. Para eu colocar o número de partículas aqui, ó, qual a primeira coisa que eu tenho que ver? Que nem na reação anterior, ó. Para eu ver o número de partículas, eu tenho que fazer o que com a reação primeiro? Eu tenho que olhar o... Como chama isso aqui que a gente acabou de fazer? Tem que olhar o que, ó, que a gente acabou de fazer. Como chama isso? Como chama isso aqui que a gente fez com essa reação? Como chama isso, ó? Balanceamento de equação. Muito bem. Então, eu vou olhar para a reação aqui, ó, para eu ver a quantidade de partículas que tem na reação. Primeira coisa que nós vamos fazer juntos é o seu balanceamento, tá? Então, vou colocar aqui no próximo slide que eu deixei certinho para a gente fazer o balanceamento junto, tá? Essa reação aqui a gente já até fez semana passada lá no simulador. Isso. A gente até fez ela aqui, mas vamos fazer junto, tá? De novo. Então, galera, a gente vai olhar aqui para ver se está balanceado. Então, vamos lá, junto, hein? Lembrando que aqui nós temos reagentes e aqui nós temos produtos. Então, vamos olhar do lado dos reagentes, ó. Quantos nitrogênios a gente tem aqui? 2. 2, né? Quantos Hs a gente tem? 2 também. 2 também. Agora vamos lá do lado dos produtos. Quantos N's nós temos? 2. Hã? 2. O N aqui, ó, vê o que está no pezinho dele aqui. Que número que aparece aqui? Aparece algum número? Tá aparecendo o número 2. Aqui tá ali, ó. Ah, é 1. É um, muito bem, tá? É que eu fui Porque eu deixando tô ao olhando lado. do lado dos produtos agora. Tá. Não é um só. E o H, o hidrogênio? É 3. É 3, muito bem. Olha as quantidades, tá balanceado? Não. Não, então a gente vai ter que balancear, tá? E aí, quem lembrou dessa? Essa daqui a gente já fez, hein? Ó, vamos pensar junto. Vamos começar pelo N, ó. 2 e 1. Aqui do lado dos produtos, eu tenho uma quantidade menor, né? Então, é mais fácil a gente vai aumentar essa quantidade. Só que aqui do lado dos produtos, o N ele está junto com o H, né? Então, ele está formando uma substância. E nessa substância eu tenho um N e 3 H, certo? O nosso objetivo é deixar com 2. Cada partícula tem um N. Para eu deixar com 2, quantas partículas eu preciso no nosso total? Cada uma tem uma. Eu preciso de 2. Quantas partículas eu vou colocar? E aí? O que vocês me dizem?
Quantas, gente? Escreve o número aí no bate-papo. Ó, cada partícula tem um N. Eu preciso chegar em 2. De quantas partículas eu preciso? E aí, galera? Qual é o nosso total de partículas? É 3? Não, eu preciso chegar em 2. Ah, tá. E aí? Aumenta uma e diminui uma? Não dá para diminuir. Sempre aumentar. Ó, cada partícula tem um N, certo? Cada uma tem um N aqui, né? Eu preciso que esse N chegue no 2. Eu preciso de 2 N's no total. Então, quantas partículas eu preciso? Ó, então, uma partícula é esse aqui, ó. Um N e 3 H's, certo? Isso aqui é uma partícula. Uma. Se eu colocar mais uma aqui, ó, vou aumentar uma. Agora eu tenho 2 partículas, certo? Quantos N's eu tenho agora? Tenho 2 N's. Então, pessoal, se cada partícula tem 1, eu preciso no total de 2 partículas. Preciso de mais um, tá? Então, esse 2 aqui, ó, é como se ele tivesse sido multiplicando o que eu tinha antes. Então, agora eu tenho 2 N's. E quantos H's eu tenho? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, esse 3 que eu tinha antes, eu multipliquei. Ficou com 6, tá? Mas agora aqui, ó, o que aconteceu? O meu H tem 2 e aqui tem 6. Então, a gente precisa acertar o H, certo? Então, vamos pensar de novo. Cada partícula do H tem 2. Quantas partículas eu preciso para chegar em 6? Ou vocês podem pensar assim, ó. Que número vezes o 2 dá 6? Que número vezes 2 dá 6? 3 vezes 2. 3, né? Então, pessoal, o que eu vou fazer? Eu vou colocar um 3 aqui na frente. Tá? Por quê? Cada partícula tem 2. Se eu preciso chegar em 6, quantas vezes eu preciso? De 3, né? 2, 4, 6. Então, esse 2 aqui multiplicou por 3, ficou com 6. Agora sim, tá balanceado? Agora tá, ó. O N tem 2, o H tem 6 e 6, tá? E aqui, pessoal, ó, eu não precisei colocar número nenhum. Não tá aparecendo, mas então é 1, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou voltar aqui na tabela e a gente já consegue preencher ela, ó. Então, qual é o número de partículas que eu tenho lá na minha reação, ó? Eu vou preencher, ó. 1 para o N, 3 para o H e 2 para o NH3. Ixi, gente. Desculpa, ó. Então, lá do balanceamento, aqui ficou uma partícula para o N2. É 1. Aqui é quanto? Você lembra, Thalia? 2. Não, 2 é da amônia, do NH3. Não. Então aqui é 3 no meio. 3 e 2. Muito bem, Thalia, é isso mesmo, tá?
Aí agora, pessoal, a gente vai calcular a massa das partículas. Para a gente calcular a massa, a gente vai precisar daqueles valores da tabela periódica, tá? Então, vamos junto aqui para fazer. Aqui tem os valores, tá? Não sei se vocês conseguem ver se a janelinha do Zoom ficar na frente. Ó, mas é o seguinte, a gente vai calcular as massas moleculares, tá bom? Vocês conseguem ver aí qual é a massa do nitrogênio? Para falar para mim, aqui nessa tabela? Ou não dá É para ver? 1, Isso. 16 e 14. Isso. Mas eu quero do N. Então, qual o valor que eu vou usar? Do N. Qual que é o valor do nitrogênio? 14 nitrogênio. 14, né? Isso aí, Mesaque. E quantos átomos a gente tem aqui no pezinho do N? 2. 2. Então, eu vou fazer o 2 vezes o 14. Quanto que dá 2 vezes 14? 28. 28. Tudo bem. Isso aí. Pronto. Tá feito, tá? Agora, para o hidrogênio, para o H. Quantos átomos a gente tem aqui? 2. 2. E a massa dele é? 1. 1. Olha que conta difícil. 2 vezes 1. 2 unidades. Lembra que a gente coloca esse U no final, né? Aí agora essa daqui é parecida com aquele exemplo da água que eu falei, né? Como ele tem mais de um elemento, a gente tem que fazer de cada um separado e depois a gente soma, tá? Então vamos puxar a flechinha aqui, ó. Do H, quantos Hs a gente tem? Ó, tá no pezinho do H aqui, ó. 3. 3. Sendo que a massa dele é, lá na tabela, 1. 1. 3 vezes 1, 3. 3. Agora o N. Tem algum número aqui no pezinho do N? Não. Não, isso significa que é 1. 1. Qual é o valor da massa do N? Lá da tabela. 14. 14. Então, 1 vez o 14 dá 14, né? O que a gente faz agora? A gente soma esses valores que a gente achou. 14 mais 3, 17. 17. Tá? Isso aqui, pessoal, eu estou calculando a massa das substâncias que está lá naquela reação, certo? Só que lá naquela reação, a gente acabou de ver que a gente tem números de partículas, né? Então, naquela reação em si, além dessas massas, eu posso ter um número diferenciado de partículas, tá? Então, agora a gente vai calcular a massa dessas partículas. Então, no caso do N, ó, eu tenho uma só. Então, beleza. Então, uma partícula do N2, a massa é essa que eu acabei de calcular, 28, tá? Uma partícula do H2 que eu acabei de calcular é 2 unidades. Só que lá na minha reação eu não tenho uma só, eu tenho mais, eu tenho 3. Então, o que nós vamos fazer? Calcular de 3. Então, pensa comigo. Se uma partícula tem 2 unidades, 3 partículas, o que eu vou fazer? Ó, 2 vezes o 3, certo? A gente só fez
3 vezes o 2. Quanto dá isso aqui? 6. 6. Muito bem. Tá? É isso. Agora, a gente vai olhar da amônia, que é o NH3. Ó, tem duas aqui nessa reação. Então, aqui, ó, o que eu acabei de achar. Uma partícula do NH3 tem massa de 17 unidades. Tá? Mas lá na minha reação, eu não tenho uma partícula só, eu tenho duas. Então, se uma partícula é 17, duas vai ser o dobro, certo? Então, o que a gente faz? 17, que é o de uma só, vezes 2. Quanto que é 17 vezes 2? Faz aí a continha. Quanto que dá? Vezes 2. É 17 vezes o quê? Eu não 2. entendi. 17 vezes o 2. 34? 34, muito bem. Quem falou que eu não reconhecia mais? A Ana Clara, né? 34 anos. Isso aí. Então, o que eu vou fazer agora? Agora eu vou voltar lá na minha tabela e colocar, preencher com esses valores que a gente acabou de encontrar. Então, vamos junto lá, voltando. Então, a massa das partículas. A massa de uma partícula do N2 é... Desculpa, gente. Eu fiz... 28, tá certo. 28U. A massa de 3 partículas do H2 é 6 unidades. E a massa de 2 partículas de amônia, que é o NH3, é 34. Tá? Só que isso aqui, pessoal, está em unidades. E agora ele quer a massa em gramas. Acreditem ou não, para a gente converter esse unidades em gramas, mais para frente eu vou explicar o porquê, mas em todo caso, eu vou só repetir os valores, só que agora eu vou colocar a unidade em gramas, tá? Isso tem um motivo, isso tem um porquê, mas eu não vou mencionar agora, a gente vai ver depois, tá? Isso já é 9h40, já deu quanto tempo já? Já vai dar o tempo, Tem 3 minutos. Então, a gente só vai repetir aqui, só que vai colocar em gramas. São 28 gramas, 6 gramas e 34. Fiz a mesma coisa. Tá? Só coloquei, só repeti os valores, só mudei a unidade. Só que agora, gente, olha só, eu preciso completar esses 2 espaços vazios que tem aqui. E aqui, gente, nós vamos relembrar o que a gente fez lá no segundo bimestre, quando a gente falava de razão, proporção, regra de 3, né? Porque todos os valores, gente, numa reação química, as proporções, elas vão se manter constantes. Então, galera, ó, de 28 gramas, tá indo para 7.000 gramas. Então, existe uma razão, existe um fator que eu estou multiplicando aqui, que vai valer para todos os outros, tá? Vocês poderiam fazer por regra de 3, né? Associando aqui 28 e o 6 e tal. Mas eu acho que nesse caso aqui, é mais fácil a gente ver a razão, né? Então, como que a gente vê a razão? Então, a gente vai pensar o seguinte, ó. De 28 foi para 7.000, certo? Que número vezes o 28 resulta em 7.000, tá? Para a gente descobrir isso, a gente vai calcular a razão de 28 para 7.000. Deixa eu ver se eu deixei espaço. Então, ó, para a gente descobrir que número foi multiplicado, eu vou fazer o contrário. Eu vou calcular a divisão. Então, a nossa razão vai ser 7.000
dividido por 28, tá? Então, galera, vou deixar aí de tarefinha para vocês. Vocês vão dividir 7.000 por 28, ver que fator que vocês encontram, que valor que é, né? E vocês vão tentar calcular esses valores aqui, tá bom? Aí, na próxima aula, na aula da semana que vem, eu termino com vocês.